Também cumprimentar aqui os partidos presentes, dirigentes que estão lutando para que seja mantida a democracia em nosso país, para que não haja um golpe, como nós tivemos um golpe de triste memória em 1964. Parabéns a todos aqui que estão presentes também, parabéns às juventudes, a União da Juventude Socialista, a Juventude do PT e a Juventude Socialista do PDT, e a todos os outros movimentos de juventude, Nação Hip Hop, as mulheres aqui presentes. Mais uma vez, parabéns pela manifestação, porque é assim que se faz a democracia. E por falar em democracia, nós temos que ter em mente que este é um valor inegociável do nosso país, mas relembrar como é difícil fazer a democracia nesse país. Porque a democracia, ela, na maior parte da história do Brasil, ela está sequestrada, a democracia. Ela está sequestrada por um grupo que fala de democracia, que exige democracia, mas só quer democracia para o outro. Só quer democracia para o outro. Só quer investigar o outro. Só quer criticar o outro. Isso não é democracia. Democracia é quando os direitos e os deveres atingem plenamente toda a sociedade. E isso nós nunca tivemos no Brasil. Portanto, nós nunca tivemos democracia na maneira plena da palavra. O que nós temos, é verdade, hoje é uma elite que está abastada, que está rica, mas é uma elite que é ranzinza, é uma elite que é amarga, é uma elite que é ruim para o país, porque da mesma maneira que reclama, não contribui para a construção de um país verdadeiramente democrático. Então nós não podemos fazer coro com essa elite que outrora foi escravista, que outrora e agora é golpista, que hoje rejeita o Brasil democrático que nós queremos e que nós lutaremos até o fim, seja aqui nessa tribuna, seja nas ruas. Então, dizer primeiro isso, que nós não vamos nos curvar à meia dúzia da elite brasileira, que agora se juntou com parte da mídia e se juntou com parte do Ministério Público e do sistema judiciário brasileiro. Essa elite foi derrotada em outros momentos e vai ser derrotada agora novamente, porque o Brasil tem que ser o país da diversidade, finalmente. O Brasil tem que ser o país onde todos os movimentos são respeitados, onde todas as opiniões pessoais são respeitadas, onde todas as opiniões políticas são respeitadas. Ninguém vai cercear o direito de manifestação, vai cercear o direito democrático, sem que nós não façamos oposição a esse processo. Quem quer sair na rua pode sair na rua, quem quer protestar pode protestar, mas cercear o direito do outro, não. Outra coisa que também nós não permitiremos, que se passe por cima das urnas. As urnas são a manifestação democrática. Ora, ganhou A, ganhou B, se o B perdeu, ele tem que aceitar que o A ganhou e tem que respeitar as urnas. As urnas disseram algo em 2014. Fora algo absolutamente fora do roteiro, nós temos que respeitar as urnas em 2014, mas, mais uma vez, parte da elite brasileira não quer aceitar essas urnas. Também dizer a respeito da justiça, da importância da justiça, da importância do Ministério Público criado pela Constituição de 1988. O Ministério Público é uma invenção muito recente na história do país. Mas alertar os procuradores, alertar os promotores que façam justiça para todos. Que façam justiça para todos os partidos, para todas as pessoas, para todos os presidentes e ex-presidentes. Por quê? Porque senão nós corremos o risco de um Ministério Público e de uma justiça partidária.
o que seria a pior coisa é, de repente, o Ministério Público, eu não acredito que isso vai acontecer, e, de repente, o Poder Judiciário passasse a trabalhar para apenas um partido, para apenas uma visão de mundo, para apenas uma corrente política. Porque isso representaria o fim do Ministério Público. Porque isso representaria o fim do Poder Judiciário. O Poder Judiciário e o Ministério Público não foi criado para servir politicamente a um partido. Não é para isso. O Ministério Público foi criado para defender a diversidade no Brasil, para defender o pobre também, para defender o explorado, para defender o trabalhador, para defender uma história que tem que ser mudada. Para isso o Ministério Público está lá, para isso o Poder Judiciário está lá. E nós confiamos que o Ministério Público vai fazer isso, e confiamos que o Judiciário vai fazer isso. Mas para isso tem que se investigar todas as figuras, tem que se investigar todos os partidos, para que aí sim nós teremos um novo momento político brasileiro, com leis que sejam cumpridas, com transparência, com financiamento público de campanha e com investigação de todos os partidos. O que não se pode é pegar um partido e transformar na Geni do Brasil, não é isso, vereadora? Você não pode transformar um partido em Geni e falar, olha, assim que nós atirarmos pedra na Geni, todo o problema brasileiro de corrupção estará resolvido. Isso não pode acontecer, porque não é assim que se vai resolver. Vai resolver quando tivermos leis que sejam cumpridas, quando tivermos transparência, quando tivermos financiamento que não seja financiamento privado de campanhas, pela liderança, senhor presidente. Assim nós construiremos um outro modelo. E sem também xerifes ou justiçamento, nós temos que cumprir as leis. Quando as leis forem cumpridas, nós teremos um outro Brasil e uma outra justiça. Então o que eu peço, senhor presidente João Zaine e demais vereadores, é justiça sim, mas justiça para todos. Justiça para o rico, justiça para o pobre, justiça para o empresário, justiça para todos os partidos, e não queremos uma justiça partidarizada, volto a afirmar, vereador. Outra questão que temos que citar aqui, o meu partido sofreu muito com isso, outros partidos sofrem, e nós, inclusive, avisamos os partidos de esquerda em relação ao papel que a mídia pode fazer. A mídia pode fazer um papel positivo, vereador Juninho, conscientizando as pessoas com campanhas educativas. A mídia tem esse poder, mas a mídia também tem um poder muito grande de manipulação e oculta interesses de grandes corporações, de impérios que estão por trás dessas empresas. Então queremos dar o nosso repúdio e o nosso basta a atitudes como, por exemplo, da Rede Globo, que de repente quer se converter na figura mais pura da sociedade brasileira, a Rede Globo, e dizer para a Rede Globo que o seu histórico não permite que ela faça isso. Ela não pode agora, a Rede Globo, se transformar no arauto da moralidade brasileira. A primeira coisa que a Globo devia fazer é pagar seus impostos. Porque pagando seus impostos, o poder público vai ter dinheiro, vereador Agnello, para construir casa, para construir escola, para dar aumento para os professores. Então, a primeira coisa é dizer para a Globo, Globo, pague seus impostos. Não fraude a sua documentação. Aí sim, quem sabe, amanhã ou no ano que vem, a Rede Globo possa dar lição de moral para alguém. Mas o que nós temos visto na Rede Globo não é nem desde o golpe de 64, vereador Paulo Guedes, é desde a era Vargas. Quando Getúlio Vargas se suicidou devido à campanha difamatória midiática da Rede Globo, a primeira coisa que os trabalhistas fizeram naquele momento foi virar os caminhões da Rede Globo. Porque eles perceberam a manipulação que esta empresa fazia. Mas a resposta veio novamente através da população, através das urnas, através da mobilização, que foi derrotado de novo aquele movimento golpista de 54. Infelizmente não pudemos derrotar em 64, mas vamos derrotar agora com a ajuda de todas essas pessoas que estão aqui presentes, com certeza. Então dizer que a Globo não tem este tipo de moral para fazer críticas. O que ela precisa, na verdade, é parar de manipular. E a juventude, e eu acredito muito na juventude, precisa cada vez mais se tornar culta, ler os grandes pensadores mundiais e brasileiros, tem que ler Paulo Freire, tem que ler Darcy Ribeiro, para que a juventude possa entender que uma juventude culta é uma juventude livre.
E uma juventude livre não vai aceitar manipulações. E ela vai entender que são os grandes pensadores que podem guiá-la, e ela mesma principalmente, e não o Faustão. O Faustão não é o grande filósofo do Brasil. E a Rede Globo não é a grande guia do Brasil. O que nós precisamos é de uma juventude, de uma população autônoma, de uma população crítica, e não de um conluio, que é o que está acontecendo, que está misturando Rede Globo, parte do Ministério Público e parte do Poder Judiciário brasileiro. Nós vimos, por exemplo, manifestações do ministro, o vereador Agnello citou, do ministro Marco Aurélio Mello, já alertando o juiz Sérgio Moro a respeito da condução errada no dia 4 de março em relação à figura do ex-presidente Lula. O ministro já alertou para que tenha que se cumprir lei, porque o Sérgio Moro, se ele quer combater a corrupção, e eu até acho que ele queira mesmo, eu até acho que ele tem boa vontade, ele é uma pessoa voluntariosa, o juiz Sérgio Moro. Mas o juiz Sérgio Moro ele vai fazer um trabalho melhor se ele investigar todos os partidos brasileiros, todo o sistema, e principalmente trabalhar para a construção de um sistema blindado contra a corrupção e não apenas como xerife. O Brasil não precisa de xerife, não precisa só que alguém põe uma estrela no peito e saia aí no bang bang. O que o Brasil precisa é de leis claras que sejam cumpridas e que se estabeleça um sistema onde o indivíduo honesto nesse país possa sobreviver. Porque no Brasil, o sistema como está posto, um indivíduo honesto não consegue sobreviver nesse país. Então precisamos montar esse sistema onde a honestidade seja recompensada, onde as leis sejam cumpridas e não haja este tripé conservador em ação. Então nós acreditamos que o Brasil vai reagir, nós acreditamos que o Brasil, independente das manifestações, vai entender que o golpe não é um bom caminho, porque o golpe ele gera uma situação mal resolvida, não é isso, vereador Agnello? Ele gera uma situação mal resolvida que dura décadas. Enquanto que a eleição, ela cria uma situação clara, uma situação democrática. O golpe cria uma situação mal resolvida. A oposição devia ser a primeira a entender isso, que o golpe lá na frente, na verdade, fará mal a ela. Longe de mim querer dar conselhos para a direita golpista, mas é isso que vai acontecer. Isso já aconteceu em outros países, sobretudo quando é usado violência, sobretudo quando se prende dirigentes sem ter uma acusação clara ou sem uma formalização do processo judicial como ele deve ser. Então, nós queremos que seja respeitada a população brasileira, não permitiremos também que esse clima golpista dê ensejo, como, por exemplo, o projeto que foi votado no Senado, 131/2015, que retira da Petrobras o direito de estar presente na exploração petrolífera do pré-sal. Vocês vejam que o golpe acontece em várias frentes. Acontece na mídia, acontece no Poder Judiciário, acontece no Congresso, acontece contra a Petrobras. Então há um clima de golpismo no ar que devemos desmontar com a nossa mobilização, com a nossa conscientização, com a nossa cultura, com a nossa leitura, com a nossa presença nas ruas, com a presença dos nossos espaços, porque o que os golpistas não resistem sempre é a própria democracia. Então, quanto mais exercemos a democracia, quanto mais dermos vazão para que as opiniões diferentes possam aparecer, inclusive na Rede Globo, nós poderemos, então, transformar o Brasil como nós queremos e fazer desse Brasil um país bem melhor para todos os brasileiros. Não é para meia dúzia, para todos os brasileiros, como era o sonho de Brizola e Darcy.